Olá, pessoal. Sou a professora Denise Santana e vamos dar continuidade aos módulos do curso Abordagem à Criança durante a pandemia do Covid. Nesse módulo, nós iremos abordar o manejo clínico da criança com Covid-19. Esse manejo clínico é um manejo que deve ser realizado na Atenção Primária à Saúde, APS. Nós teremos uma outra aula onde nós abordaremos o manejo à criança hospitalizada por Covid. Então, nesse primeiro momento, é aquela criança que foi positivada para Covid, mas não tem sinais de gravidade. Então, ela pode ser manejada pela equipe da Atenção Primária à Saúde. Essa é a proposta da aula de hoje, ok? Vamos lá? Então, manejo clínico na atenção primária à saúde, da equipe de saúde da família. Então, esse manejo do que nós consideramos, né, o que o Ministério da Saúde considera como síndrome gripal, a COVID está dentro da síndrome gripal. Então, ele difere frente à gravidade dos casos. Como assim, professora Denise? Para os casos leves, inclui medidas de suporte, que nós vamos ver aqui na aula, conforto, isolamento domiciliar, que nós vamos trabalhar bem sobre essa temática, monitoramento até a alta do isolamento. Então, a criança está bem, ela positivou para a Covid, mas ela é um caso leve. Se ela é um caso leve, medidas de suporte. Que medidas são essas? São aquelas medidas de antitérmico, de analgésico, daquilo que a criança vai estar precisando naquele primeiro momento, medidas que envolvam conforto a essa família. Nós sabemos que ser positivado por Covid deixa a família toda em alerta, porque essa criança ela pode não manifestar a forma grave, mas ela pode contaminar outras pessoas dentro de casa, especialmente se tem idosos, tem pacientes, pessoas portadoras de doenças crônicas. Então, está atento a esses detalhes nos casos leves. E nos casos graves, então, a unidade, a atenção primária à saúde, a unidade básica de saúde, a equipe de saúde da família, ela deve estabilizar, fornecer estabilização clínica dessa criança, né? Dar o suporte necessário e realizar o encaminhamento e o transporte aos centros de referência. Nós sabemos que nas cidades foram construídos centros de referências para a Covid-19. Então, a unidade deve fazer essa ponte e encaminhar esse paciente para esse centro, já que essa criança agravou, tem quadros de gravidade, que nós vamos saber quais são os sinais de alerta para a criança, tem sinais de gravidade, então essa criança vai ser referenciada ao hospital, ok? Ao hospital de referência, unidade de referência para Covid-19, não para qualquer hospital, ok? Então, vamos lá. A atenção primária à saúde, ela deve assumir um papel resolutivo. Ela não deve, positivou, mandou para casa e não dê informações, não. A atenção primária à saúde, ela é um direcionador, porque ela é a porta de entrada da criança e seu familiar no sistema único. Então, ela deve ter um papel resolutivo, de identificação precoce, por isso nós precisamos tanto da atenção primária à saúde, e de encaminhamento rápido e efetivo para o serviço adequado, o serviço que foi criado para acolher a criança, o adulto positivado, que já são confirmação de Covid. É interessante e importante nós entendermos que é necessária a estratificação da intensidade dessa síndrome gripal, para que eu não mande um caso leve, que naquele momento não precisaria ser hospitalizado, e uma criança que necessite ser hospitalizada não seja encaminhado. Então, é necessário estratificar de forma adequada qual é a classificação dessa criança e, a partir daí, realizar a conduta correta e o encaminhamento para a unidade de referência COVID em cada cidade, em cada município, ok? Então, os casos de criança com síndrome gripal sem complicação é uma criança que positivou para COVID, mas não tem complicação, ela não está apresentando quadro respiratório, nem aumento da frequência cardíaca, nem um desconforto acentuado. Também é uma criança que ela não tem comorbidades.
Então, não é uma criança diabética, hipertensa, não é uma criança que foi prematura, que tem asma, que tem DPOC. Não é uma criança dessa forma. É uma criança sadia, mas que positivou para a Covid e que está mantendo um caso leve. Logo, faz-se necessário o acompanhamento. Os profissionais de saúde devem acompanhar paulatinamente essa criança, para saber se ela vai evoluir, se ela vai ter uma complicação ou não, ok? Então, como é dado, professora, como é dado esse manejo? Como é realizado o manejo desta criança? O manejo diagnóstico e terapêutico da pessoa com suspeita de infecção respiratória, caracterizada pela síndrome gripal, ou não, da Covid-19, ela inclui alguns passos. Então, chegou na unidade, ainda não sei se está positivo para a Covid, ou é uma suspeita. Eu devo seguir alguns passos desse manejo. Se eu já sei que a criança é Covid, positivo, já positivou, então eu vou seguir os passos e vou estratificar. Como é que essa síndrome gripal, ela é uma síndrome leve ou uma síndrome grave? Ela pode ser manejada na atenção básica ou eu tenho que encaminhar essa criança? Então, vai partir disso o manejo do diagnóstico e terapêutico. Então, identificar, número 1, os casos suspeitos de síndrome gripal e de Covid, ter medida para evitar o contágio na unidade, e é bom ressaltar sobre isso. A unidade de saúde, com a implantação da pandemia a nível mundial e com a reestruturação dos serviços de saúde, com o distanciamento da população, a orientação dos familiares é fique em casa. Vá para a unidade de saúde se tiver sinais, sintomas que identifique. Então, essa população que busca a unidade de saúde, por muitas vezes, ela é uma população que está com um quadro viral, então espirrando muito, tossindo muito. Então, é uma população que realmente é um fator de transmissão muito grande. Então, é necessário que a unidade de saúde crie estratégias e manejos para que não haja contaminação dentro da sua própria unidade de saúde. Para que o paciente que vai lá, uma suspeita, termine se infectando dentro da unidade. Então, medidas para evitar o contágio desde a própria unidade, nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre o fluxo. A estratificação da gravidade, então, direcionar se essa criança é um caso leve, com manejo terapêutico e isolamento domiciliar, e aí vamos estar monitorando essa criança, ou a criança caso grave, que vai precisar estabilizar na unidade e referenciar para uma unidade de referência COVID, ok? É necessário também que dentro desse manejo a unidade não esqueça que a notificação deve ser imediata e obrigatória. COVID deve ser notificado, até para criar estratégias, pensar em políticas. Eu preciso ter a quantidade de pessoas que estão infectadas, de pessoas que convivem com pessoas infectadas, de quantas mortes, quantas hospitalizações é necessário notificar, porque através desses dados que vai se pensar no replanejamento das cidades. Mas é necessário também haver monitoramento clínico. Não posso só identifiquei, confirmou, positivou, estratifiquei e pronto. Abandonei a criança. Não. É necessário um monitoramento. A unidade deve monitorar cada família, cada pessoa, cada criança que foi identificada Covid positivo. E também é necessário, no final da aula eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, reforçar sobre as medidas de prevenção comunitária. É necessário que a comunidade compreenda que ela pode ajudar, lentificar a propagação desse vírus, mantendo o distanciamento social, ficando em casa, evitando essa aglomeração nos lugares. Então, essa é a nossa proposta para estarmos refletindo sobre isso. Então, esse manejo, as equipes de atenção primária à saúde poderão utilizar estratégias de teleatendimento. Dentro das normas do Ministério, uma das estratégias apontadas durante essa pandemia, que tem um alto poder de transmissibilidade, então, uma das estratégias é trabalhar com teleatendimento da população e fornecer as informações adequadas,
e ter um manejo dessa população por teleatendimento. Algumas cidades já utilizam, outras não utilizam, mas é uma proposta do Ministério da Saúde, na identificação, no manejo, no acompanhamento desses pacientes com sintomas ou suspeito Covid-19. É necessário, então, que a unidade tenha um fluxo de atendimento presencial. Então, que tenha uma porta que entre os pacientes que sejam suspeitos a Covid e que tenha uma outra entrada para pacientes gerais, que estão indo para fazer seu acompanhamento do pré-natal, fazer seu acompanhamento da hipertensão e diabetes, controle de hipertensão e diabetes. Então, é necessário que haja um fluxo assistencial, para que essa unidade não se torne um local de contaminação, ok? Então, na estratificação da gravidade da síndrome gripal, é necessário que nesse fluxo dessa unidade, então, tenha um local para que seja realizada a triagem geralmente é realizada pela técnica de enfermagem. Depois, essa criança vai passar por uma consulta com a enfermeira e depois por uma consulta médica. E aí vai ser estratificado, se é um caso leve, pode ser maniatado na unidade, ou se ela é um caso grave e vai ter que ser encaminhado para a unidade de referência Covid-19. Então, na estratificação, é imprescindível a realização de uma consulta médica a fim de estratificar a gravidade, realizando o que? A anamnese, exame físico, observando quais são os sinais e sintomas que nós vamos falar na aula. Em consulta médica, pode, após confirmar a presença, né, da síndrome gripal, de confirmar os sinais e sintomas, identificar realmente se a criança está com um quadro que nós denominamos da síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro que precisa ser encaminhado rapidamente, ou se é um caso leve, pode ser manejado na unidade. Para manejo dos casos da síndrome gripal, independente do grau da suspeita de Covid, deve-se utilizar a definição da adaptação da situação atual, a situação epidemiológica que nós estamos vivenciando. Então, recomenda-se uma definição única. Síndrome gripal, independente da etiologia, e deve ser, se essa criança de caso leve, deve ser orientada essa família isolamento domiciliar, para que não haja propagação nessa comunidade, nessa rua, nesse bairro, ok? Então, quais são os sinais e sintomas que vão ser observados nessa anamnese, nesse exame físico? Vai ser coletado informações, aferido a temperatura dessa criança. Então, a febre de início súbito, qual é o valor, né, dessa temperatura? Nós sabemos que a febre na infância, ela é um componente muito importante, porque a febre ela pode ser um indicativo, quando ela não é bem manejada, ela pode trazer complicações como crise convulsiva. Então, está atento a essa febre, qual é o valor dessa febre, acompanhada, é uma febre que está acompanhada de tosse ou dor de garganta. A criança é uma criança que verbaliza, ela já diz que está doendo a garganta. É uma criança que ela já chega na unidade com uma dificuldade em respirar, tem um padrão respiratório adequado, que nós vamos ver quantas incursões por minuto em cada idade da criança ela deve apresentar. Então, em crianças, quero chamar a atenção isso, com menos de 2 anos de idade, considera-se também como quadro de suspeito, como caso de síndrome gripal, uma febre de início súbito e sintomas respiratórios, tosse, coriza, obstrução nasal. A criança tem muito esse quadro de obstrução nasal, na ausência de outros diagnósticos específicos. Muitas vezes a criança tem essa obstrução nasal, ela fica com aquela tosse, aquela coriza, e aí já pode estar sendo associado a essa síndrome gripal. Na criança também é interessante observar a questão para os sinais de gravidade. Então, uma criança que tem uma saturação menor que 95 em ambiente, quer dizer que ela não está saturando bem e provavelmente ela está usando musculatura acessória para manter esse padrão respiratório. Sinais de desconforto respiratório, como aumento da frequência, avaliada de acordo com a idade, que eu vou falar posteriormente na tabela. Piora das condições clínicas, por exemplo, uma criança que ela é diabética, ela está fazendo uma descompensação de hipoglicemia com esse quadro gripal. Então, ela está apresentando piora da doença que ela tem de base. Então, a criança com comorbidade, ela já é escalonada para um quadro de grupo de risco. A hipotensão, a criança está apresentando um quadro de hipotensão. Nas crianças, nós devemos, como profissionais de saúde, estar atento ao batimento da asa do nariz, que a gente chama aléteo nasal, aquela criança que está respirando com a respiração profunda, que faz
batimento da asa do nariz. É aquela criança que está apresentando cianose, que a gente chama de cianose perioral ao redor da boca. Acrocianose, cianose de extremidades. É aquela criança também que está apresentando tiragem intercostal. Ela está fazendo um esforço respiratório tão grande que ela está fazendo tiragem intercostal entre as costelas. É aquela criança que, além disso, tem um quadro de desidratação. Nós sabemos que quando a criança ela adoece, ela para de se alimentar e ela para de beber água. Então, a criança, quanto menor ela for, mais rápido ela faz o quadro de desidratação nas síndromes gripais. Até porque ela fica corizando, ela perde líquido, ela fica com um quadro que ela tem menor ingesta hídrica e aí ela termina evoluindo para uma desidratação. E quadro de inapetência, que é muito característico da infância. Então, com quadro gripal, a criança não quer comer, ela perde peso. Tudo isso faz com que o quadro dela evolua e complique. Vale ressaltar que a febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, no que nós chamamos atenção aqui no grupo de crianças, idosos, imunossuprimidos, pessoas que já utilizaram antitérmico, então às vezes a mãe deu antitérmico em casa e naquele momento não está apresentando a febre. Eu tenho que levar em conta os outros sinais e sintomas. Não posso levar em conta só a febre, ok? No caso da infância, no caso das crianças, eu tenho que levar em conta dificuldade respiratória, a desidratação, a inapetência, cianose, são sinais de gravidade. Então, na estratificação de gravidade dos casos suspeitos da síndrome gripal, deve ser dado em consulta médica da seguinte forma: como é dado? Casos leves. Aquela criança que pode ser acompanhado completamente no âmbito da atenção primária à saúde. Então, ela não está apresentando quadro de desconforto respiratório, ela não está desidratada, ela não está apresentando um quadro, ela não tem comorbidades, doença de base descompensada. Então, essa criança que positivou, mas mantém um quadro leve, ela pode ser acompanhada pela equipe de saúde da família, ela deve ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. Agora, a criança que apresenta um caso grave, aquela criança que se encontra em situação de maior gravidade, desconforto respiratório, queda de saturação, alergia nasal, tiragem intercostal, aquela criança que está desidratada, aquela criança que está apresentando cianose, que descompensou a patologia de base, é uma criança que a gente chama de caso grave. Não é uma criança para manejar na unidade básica de saúde, é uma criança para eu encaminhar para atenção hospitalizada, para o serviço de referência COVID-19, ok? Então, essa criança necessita ser estabilizada na unidade. Então, eu estou vendo a criança com desconforto respiratório, não posso caminhar de qualquer forma. Então, ela vai ser estabilizada na unidade e, depois de estabilizada, vai ser entrada em contato, vai ser encaminhada com fichas de referência para o serviço de referência para a criança no âmbito do COVID-19, ok? Quais são os sinais e sintomas que o profissional de saúde deve estar atento, né? Eu chamei a atenção nesse curso o déficit no sistema respiratório. Por quê? Porque às vezes a febre pode não estar presente na criança, mas a questão do sistema respiratório é importantíssimo. Então, a falta de ar, a dificuldade para respirar, o ronco, a retração subintercostal severa, cianose central, aquela criança que ficou roxa por completo. Então, é um caso gravíssimo. Batimento da asa do nariz, que é o aléteo nasal. Movimento paradoxal do abdômen, aquela criança que ainda mantém respiração abdominal. Bradipneia e ritmo respiratório irregular. Aquela criança que está com saturação de oximetria de pulso menor que 95 em ambiente. Aquela criança que, para compensar tudo isso, está fazendo taquipneia. Então, para compensar esse esforço respiratório, ela aumenta as incursões. Déficit no sistema cardiovascular, sinais e sintomas de hipotensão ou de diminuição do pulso periférico. Tudo isso são sinais de alerta de gravidade. Inapetência para amamentação ou ingestão de líquido. E aí nós vamos ver, né, os bebezinhos recém-nascidos, lactentes, que não está conseguindo fazer o processo da amamentação, está hipoativo. Então, isso é um sinal de gravidade. Não posso manter esse recém-nascido, esse lactente em casa, ok?
piora nas condições clínicas de doença de base, alteração do estado mental, então aquela criança que está fazendo confusão mental, confusão e letargia e convulsão. Então, esses são sinais que nós chamamos de sinais adicionais de alerta. Não posso manter a criança em casa com esses sinais. Quais são as comorbidades que indicam uma avaliação em um centro de referência? Quando eu digo assim, nesse momento eu preciso de um especialista para dar uma olhada nessa criança. Então, é aquela criança que tem uma doença cardíaca descompensada, insuficiência cardíaca congestiva, que tem uma destruição de válvula, então, que faz uma descompensação, ou aquela criança que já tem a doença, é uma criança que já nasceu com doença cardíaca congênita. Então, uma criança que tem síndrome de... É uma criança que tem malformações do coração, que tem problemas de permeabilidade de vasos sanguíneos. Então, é aquela criança que já apresenta desde o seu nascimento uma doença cardíaca, né? Uma criança que tem, que a gente chama de doenças cardíacas congênitas, ela já nasceu com aquele defeito cardíaco. É uma criança que tem insuficiência cardíaca mal controlada, no CC. É uma criança que tem a doença respiratória descompensada. Ela está descompensada e ela positivou para a Covid, então eu preciso de um especialista para avaliar essa criança. É uma criança que tem DPLC e asma mal controlada, então ela não vai conseguir manejar bem essa situação respiratória. É uma criança que tem doença pulmonar intersticial com complicações. Então, é uma criança que tem fibrose cística com infecções de recorrência. As crianças que têm displasia broncopulmonar com complicações, especialmente as crianças prematuras. Então, crianças prematuras, geralmente, elas têm prematuras extremas, elas podem evoluir com displasia broncopulmonar. Então, essas crianças, eu necessito da avaliação de um centro de referência. Eu preciso de um outro setor, além da atenção básica, para ter um olhar diferenciado a essa criança. É uma criança renal crônica, é uma criança que dialisa, então, é uma criança que faz uso de imunossupressor, é uma criança que fez transplante de órgãos, é uma criança que está usando medicação que faz imunossupressão, ou está em tratamento de químio, rádio, portadoras de doenças cromossômicas, é uma criança com síndrome de Down, que tem uma cardiopatia associada, que faz quadros de cianose. Então, essa criança precisa de uma avaliação com um especialista. É uma criança que tem diabetes, que tem hipertensão, que eu não consigo manejar ela sozinha na atenção básica, eu preciso da avaliação do especialista. E aí eu preciso que você compreenda que na análise, no cuidado da criança, há uma diferença relacionada ao adulto. No adulto, nós temos um padrão, né? Valor de referência para o adulto é esse. Na criança, nós dependemos da faixa etária dessa criança. Então, como eu sei que os sinais e sintomas, a questão da frequência respiratória é importantíssimo para eu ter um manejo adequado dessa criança, eu preciso saber. É uma criança de 1 a 12 meses, cuja frequência cardíaca dela, a respiratória, está variando entre 30 e 53 incursões por minuto. Essa é a frequência adequada. De 1 a 2 anos, você observa que quanto menor a criança, maior a frequência respiratória, né? Ela faz mais esforço para respirar. Então, de 1 a 2 anos, de 22 a 37 incursões por minuto. De 3 a 5 anos, de 20 a 28 incursões por minuto, essa criança faz. Na fase escolar, de 18 a 25. E na fase adolescência, um pouco já mais próximo do valor que a gente chama de valor de referência adulto, que é de 12 a 20. Então, uma criança que ela está com a frequência maior do que a frequência adequada para a sua faixa etária, é uma criança que tem que acender, né, minha luz de alerta. Não posso deixar essa criança ir para casa e complicar, ok? Agora, em relação à frequência cardíaca, também varia conforme a faixa etária. Então, no recém-nascido, a frequência cardíaca também é bom chamar a atenção, que ela faz uma variação quando a criança está em vigília e quando ela está dormindo. Então, a variação da frequência cardíaca dos recém-nascidos em vigília, de 100, pode ir até 205, o recém-nascido, interessantíssimo isso. Ele faz um mecanismo compensatório naquela fase inicial da vida, nos primeiros 28 dias, então ele tem uma frequência maior, mas em sono ele vai de 90 até 160 batimentos por minuto. De um mês a 12 meses, ele pode variar sua frequência entre 100 e 180 em vigília,
e no sono de 90 a 160. De 1 ano a 2 anos, a frequência em vigília de 98 a 140 e no sono de 80 a 120. De 3 a 5 anos, há uma frequência na variação de 80 a 120 e no sono de 65 a 100. E nas crianças escolares, que já vai tendo a frequência cardíaca um pouco mais se aproximando dos adultos, varia de 75 a 118 batimentos por minuto e no sono de 58 a 90 batimentos por minuto, ok? Então, só para chamar a atenção, os casos leves, manejo ela na atenção primária à saúde, monitorando, acompanhando, orientando isolamento domiciliar, orientando medidas de prevenção, ok? Então, realiza o manejo terapêutico na unidade básica e oriente o isolamento domiciliar por 14 dias. Isso é um caso leve, criança em caso leve. No manejo terapêutico, então, ele deve contemplar. O que o manejo terapêutico deve contemplar? As medidas não farmacológicas, como repouso, né? Medidas também não farmacológicas para redução de temperatura, hidratação dessa criança, a alimentação adequada. Nós vimos que a criança ela apresenta um quadro, ela pode apresentar, que é um sinal de gravidade, desidratação e inapetência. Então, hidratar essa criança é fundamental, já que ela perde bastante líquido pelo quadro secretivo da síndrome gripal. A alimentação adequada dessa criança, além de analgésico e antitérmico, que nós vamos falar um pouco mais sobre eles, isolamento domiciliar por 14 dias a contar do início dos sintomas. No manejo terapêutico também é necessária a comunicação plena com o profissional de saúde, da atenção primária à saúde, durante todo o cuidado doméstico do paciente até o fim do período de isolamento. É necessário que haja monitoramento desse paciente, dessa criança. A revisão dos sintomas e o seguimento da evolução do quadro deve ser realizado por um profissional de saúde a cada 24 horas em idosos ou pacientes portadores de comorbidade de risco, e aí entra crianças portadoras também de comorbidade de risco, e a cada 48 horas as demais pessoas, até completar 14 dias do início do sintoma. Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio, para que essa criança positivada com a Covid não seja levada para a unidade de saúde da família, ok? Essa foi a nossa proposta da primeira parte da aula, né? Nós ficaremos por aqui até esse momento.